Pela primeira vez eu estou fazendo um vídeo aqui no canal sobre novela. E essa novela foi muito importante na minha carreira de roteirista, pois foi a primeira vez em que eu colaborei. A Vida da Gente, de Lícia Manso, está no ar novamente no horário das 6, e eu vou contar agora quais são as maiores dificuldades de escrever uma obra tão extensa e por que é fundamental que as novelas possuam conflito com fôlego e qualidade. Agora faça sua inscrição aqui embaixo, é só um cliquezinho. E compartilhe esse vídeo com os amigos, assim você me ajuda a divulgar o canal. Eu sou Daniel Adjafre, seja muito bem-vindo. Eu fui convidado pela autora Lícia Manso em meados de 2010 para fazer parte da sua equipe de colaboradores para escrever a sua primeira novela, A Vida da Gente. Aceitei imediatamente o convite. Na época eu trabalhava em programas de humor e séries e tinha muita curiosidade para saber como era o processo de escrita de uma novela. E é por aí que eu quero começar. As pessoas geralmente não têm ideia do trabalho que é escrever uma novela. E isso é normal, só sabe mesmo quem escreve. Mas dá para ter uma ideia se você acompanhar o meu raciocínio. Um capítulo de uma novela das 6 ou das 7 tem em média umas 30 páginas no Final Draft, dependendo do estilo da novela, um pouco menos ou um pouco mais. Para escrever 30 páginas de um roteiro audiovisual é preciso tempo, é claro. Vamos supor que sejam necessários 4 dias para cada capítulo. Isso inclui o planejamento de tudo o que vai acontecer ao longo da semana, a construção da escaleta, a escrita das cenas pelos colaboradores, ou seja, os diálogos, a reunião dessas cenas formando o capítulo, o fechamento do capítulo que é feito pelo autor ou pela autora cabeça, depois as observações que os colaboradores fazem sobre o capítulo e, finalmente, o fechamento final, digamos assim, que também é feito pela autora. É preciso entender que essas 30 páginas são escritas dentro de um contexto enorme, complexo. Diversas tramas precisam avançar paralelamente num ritmo adequado, ou seja, sem adiantar muito e sem ralentar. E é preciso criar ganchos para que o público queira ver o próximo capítulo. Isso, como eu falei, deve ser feito num período de 4 dias. Já parece uma loucura, não é? Acontece que dá para fazer assim antes da novela entrar no ar. E é por isso que é necessário começar a escrever com tanta antecedência. Porque quando a novela estreia, são consumidos 6 capítulos por semana. Então é comum que em algum momento o autor ou a autora não tenha mais os 4 dias para escrever um capítulo, mas apenas 3. E daí, quando vai caminhando para o final e vai se perdendo à frente de capítulos, como costumamos dizer, talvez o autor ou autora e sua equipe tenham apenas 2 dias ou mesmo apenas um único dia para escrever as 30 páginas. Ou seja, escrever novela é um dos trabalhos mais difíceis que existe no universo audiovisual. Ao final do processo, terão sido escritas algo em torno de 4 a 5 mil páginas. É por isso que se trabalha de domingo a domingo, incluindo feriados, Natal, Réveillon. Não há possibilidade de parar. Afinal, a novela está no ar e não pode deixar de ter capítulo nem um dia. Bom, esclarecido isso, vamos à trama de A Vida da Gente. A história é a seguinte: Ana e Rodrigo foram criados como irmãos e agora, jovens adultos, se apaixonam. Os dois enfrentam a resistência dos pais em continuar o romance e acabam rompendo. Então Ana descobre que está grávida. Sua mãe, Eva, insiste para que ela entregue a filha para adoção. Mas Ana, sempre contando com o apoio da irmã Manuela, decide ficar com o bebê. A tensão na família aumenta. Eva acha que a neta vai atrapalhar a carreira de tenista da filha. E Ana e Manuela depois vão morar com a avó, a saudosa Nissete Bruno. E aí vem o grande ponto de virada da história. No caminho para Gramado, a história se passa no Rio Grande do Sul. Ana, Manuela e o bebê sofrem um acidente de carro. Ana fica em coma, sem previsão de melhora. Talvez até seja um coma irreversível. E assim, Júlia, a filha, passa a ser criada por Rodrigo, o pai, com a ajuda de Manuela, que assume a função materna. Bom, com o convívio e a perspectiva cada vez mais baixa de uma recuperação da Ana, os dois acabam se apaixonando. Só que 4 anos depois, Ana sai do coma
E o que é que ela encontra? A irmã vivendo com o homem que ela ama, pai de sua filha. Vamos olhar agora esse conflito mais de perto. Observe que as coisas se deram de maneira bastante natural e muito crível. Dentro do triângulo amoroso que se formou, não há ninguém ardiloso tentando destruir o outro. São três pessoas, vamos dizer assim, vítimas do acaso. Todos com as melhores intenções. Manuela só queria ajudar Rodrigo a criar a sobrinha. Rodrigo queria ser um bom pai. Daí eles se apaixonam, mesmo que tomados por uma grande culpa. E quando Ana sai do coma, ela ainda ama Rodrigo, mas ao mesmo tempo sabe que a irmã também o ama e construiu uma vida ao seu lado. Isso sem contar a gratidão que ela sente por Manuela ter criado a sua filha. E Rodrigo tem diante de si, outra vez, a mulher que foi o grande amor da sua vida. Talvez um amor mais arrebatador do que o amor que foi nascendo através do convívio com Manuela. Então vamos dizer que são amores de naturezas diferentes, mas ainda assim amores. Veja bem, os três protagonistas têm desejos que, diante do desejo do outro, formam os conflitos. E isso é ótimo, porque, como eu já disse em outro vídeo, um conflito precisa ter qualidade e fôlego. A qualidade se dá devido à consistência, à credibilidade e à legitimidade do conflito. Nesse caso, não há nenhum tipo de artificialidade, de forçação de barra. Tudo é construído através de um processo muito natural. Os desejos dos personagens e os sentimentos são críveis. Nós acreditamos no que eles estão sentindo. Nós nos envolvemos. Podemos até imaginar que sentiríamos o mesmo que eles. E daí nos perguntaríamos: o que eu faria? E isso é empatia. Já o fôlego do conflito é possível medir através da perspectiva de uma resolução. Para esclarecer melhor e de forma simples, basta se fazer a seguinte pergunta: isso se resolve facilmente? Não, não resolve. Porque as duas irmãs se amam, as duas irmãs se sentem culpadas e Rodrigo está dividido entre dois amores. Também sabemos que se trata de um conflito de fôlego porque há muitas possibilidades de desdobramentos e essas possibilidades podem ser experimentadas ao longo da novela. Ou seja, Rodrigo pode voltar para Ana, depois para Manuela, as duas irmãs podem brigar, a filha pode preferir uma à outra, etc, etc. Enfim, esse é um tipo de conflito muito bem elaborado, um conflito capaz de manter o interesse do público por mais de 100 capítulos. E observe que quanto mais profundo e bem construídos forem os personagens, mais interessante e complexo será também o conflito. Uma coisa sempre estará diretamente relacionada à outra. Por último, gostaria de dizer que aprendi muito, porque novela se aprende escrevendo, se aprende fazendo. Depois ainda colaborei, dessa vez como braço direito, na novela seguinte da Alicia, Sete Vidas. E depois fiz a minha própria novela, Deus Salve o Rei. Não fica mais fácil, não é mais fácil. Fazer novela é sempre uma tarefa hercúlea. Então é isso. Veja ou reveja a novela e observe se tudo isso que eu falei faz sentido. Um abraço e até a próxima.